Boa noite. Boa noite. Estou muito feliz por estar aqui mais uma vez na casa de Deus e também por ver a igreja repleta. Isso é um privilégio, com certeza, para cada um de nós, pois sabemos que o melhor lugar do mundo é estarmos próximos de Cristo. E quando nós deixamos nossos afazeres, deixamos nossos propósitos e viemos até a sua casa, a casa de Deus, nós com certeza queremos crescer, nós queremos um propósito mais digno e um propósito mais alto. Amém? Amém. E nessa noite eu quero fazer algo bem diferente aqui com vocês. Eu quero que todo mundo participe, sinta-se à vontade. Vamos procurar aprender um pouquinho mais com a Santa Palavra de Deus. Afinal de contas, nós estamos aqui em uma fase de aprendizado. E o ser humano ele precisa sentir a necessidade de evoluir, de crescer. Afinal de contas, todo dia nós crescemos um pouquinho. É só querer. Nós vamos falar hoje sobre um tema bem interessante e um tema também, um pouco transversal. Nós vamos falar sobre a geração emotiva, irracional e puramente emocional. Infelizmente, nós vivemos nessa geração. Como nós podemos entender, então, uma geração muito irracional, muito emotiva, e principalmente emocional? Porque as pessoas hoje, a juventude principalmente, está vivendo algo sem lógica nenhuma. Vamos começar, por exemplo, com um padrão musical. Antigamente, quando eu ouvia uma música, eu pensava assim: nossa, muito bonita essa música, me tocou. Eu acredito que eu não seria capaz de criar uma letra tão bonita. Porém, hoje, as músicas que estão fazendo sucesso, você pensa assim: se eu entrar no banheiro, eu ainda consigo fazer uma música com a letra melhor que essa. A moda, infelizmente, também está dessa mesma forma. Cada dia que passa, você percebe que a geração está indo por uma tendência, está indo em uma vertente que dá vergonha. Muitas vezes você nem reconhece a própria família, os próprios amigos, os próprios filhos. E esse é um outro problema sério. A alimentação é outra coisa que está acabando com a nossa geração. E se a gente olhar para um país que começou um pouco antes que a gente, que é os Estados Unidos, por exemplo, a gente vai ver. O que se usa de alimentação, principalmente entre os jovens? O que realmente está, de certa forma assim, sendo o cardápio dessas pessoas. E é por isso que eu quero que cada um de vocês pense. Não pense longe, não. Pense próximo mesmo. Pense em Palmópolis. Será que nós estamos fazendo parte dessa geração? E se estamos fazendo parte, será que não seria o momento de nós acordarmos para que a gente possa melhorar? E o que a Bíblia tem a dizer a respeito disso? Será que nós precisamos viver pela emoção? Será que nós não estamos indo por um caminho talvez muito irracional, puramente emocional? E o que a Bíblia tem a dizer como lição para cada um de nós? Será que é bom? Será que é correto
vivermos uma vida assim? E a gente tem que ter muito cuidado, sabe por quê? Porque é gostoso. É uma coisa que realmente, muitas vezes, nos ilude. E quando você vai em um ambiente, por exemplo, aí eu gostei porque eu me senti bem, porque o negócio foi animado, por causa disso, por causa daquilo. Quando você vai escolher namorado ou namorada, como que funciona? Você usa a emoção? Usa a razão? Quais são realmente os critérios que a juventude, que muitas vezes, essa geração está usando para escolher? Será que elas estão escolhendo baseado na razão, baseado em fundamentos? Ou será que estão simplesmente escolhendo o que é mais legal, o que, pintou um clima maior, o que te deixou mais animado ou animada? Qual é a mente dessa geração? Nós vamos estar, irmãos, abrindo um pouco as nossas Bíblias. E vamos estar lendo Romanos capítulo 12 e o verso 1. Paulo, ele foi alguém que realmente deixou um grande legado para cada um de nós. E eu acredito que todos nós deveríamos ler, principalmente, essa epístola aos Romanos. Porque Paulo estava escrevendo para uma geração que talvez não tanto quanto a nossa, mas também estava bem corrompida, estava bem emotiva. E lá em Romanos 12, 1, nós vamos estar aprendendo uma lição que nós vamos poder trazer para a nossa vida e também para a vida dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos parentes e todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Antes da gente ler, nós vamos estar orando, pedindo a Deus aí para que Ele possa realmente colocar esse conhecimento no nosso coração, na nossa mente. Oremos. Querido Pai, sabemos que nesse mundo nós precisamos aprender. Somos seres pecaminosos, somos falhos, fracos, e só temos uma coisa, Pai, que é pedir, implorar e colocar as nossas vidas em Tuas mãos. Que o Senhor nesse momento possa vir colocar o conhecimento na nossa mente, pois sabemos que o Senhor és o Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Mestre dos Mestres, e o Senhor tem essa capacidade, e através das Tuas palavras iremos nesse momento, Pai, aprender um pouco mais a respeito da Tua vontade. Isso te pedimos e agradecemos em Teu nome. Amém. Amém. Quem gostaria de ler para a gente aí Romanos capítulo 12 e o verso 1? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso, irmãos. Olha só, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós precisamos nos apresentar a Deus. E no final ele disse com um culto racional. O que seria um culto racional? O dicionário diz que racional é um adjetivo que vem do latim, rationalis, e ele é usado para descrever alguém que é dotado de uso de suas faculdades racionais usando a razão. Ou seja, nós precisamos seguir a Deus de forma racional. Nós precisamos ter as nossas escolhas baseado na razão. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você foi em uma festa, em um aniversário. E aí chegando no aniversário tinha algumas coisas de comer ali.
E aí tinha refrigerante, vamos pensar aí em uma Coca-Cola da vida, e tinha ali talvez, sei lá, um suco natural de laranja. 99% das pessoas, pensem, 99% dos jovens que vocês conhecem, qual seria a opção deles? Ir no suco puro ali de laranja, ainda mais se não tiver açúcar, né, natural mesmo, ou iria num copo de Coca-Cola? O que vocês acham? Acredito que é isso, sei lá, acredito que a resposta é unânime, né? A maioria das pessoas iria no copo de refrigerante. Agora vamos transformar isso aqui em algo mais racional. Você deveria agora racionalmente pensar qual faz, de certa forma assim, bem para mim, principalmente nos dias futuros. Seria tomar esse copo de refrigerante ou tomar um copo de Coca-Cola? Acredito também que 99% das pessoas que você fizer essa pergunta, ela vai responder qual que é mais saudável, qual que vai fazer mais benefício à sua saúde. Todo mundo vai responder o quê? A laranja, não é? Seria o suco de laranja. Porém, na prática, as pessoas não escolhem o suco de laranja. Escolhem o copo de Coca-Cola. Aí eu pergunto para você, essa foi uma decisão racional da pessoa ou foi uma decisão emocional? Aí que surge a resposta, né? Essa foi uma decisão totalmente emocional. Por quê? Porque todo mundo fala que Coca-Cola é o máximo, todo mundo acha gostosa, todo mundo, sei lá, pensa já que a melhor opção para ele se sentir, de certa forma assim, no meio da galera, né? Porque pode ter uma outra pessoa ali que até prefere mesmo o suco, mas quando ela perceber que todos os seus amigos, todas aquelas pessoas ali que ela talvez está querendo impressionar, acharia mais bonito ela estar com aquele copo de Coca-Cola e não com um copo de suco, então talvez essa pessoa vai tomar uma decisão baseada puramente na emoção. E é esse o problema. Todos nós aqui conhecemos um pouco da história de Salomão. E Salomão, ele estava em um dilema. Porque ele não sabia qual fazia bem, se o suco de laranja ou se o copo de Coca-Cola. Ele não sabia. Apesar que na época dele não tinha, né? Mas os problemas lá eram diferentes. Mas ele não sabia o certo. Foi então quando ele pediu para Deus ter a sabedoria para discernir o certo do errado. E então, irmãos, hoje nós temos pleno conhecimento. Hoje nós temos material, sabe, na internet, aí, nas livrarias, em qualquer lugar. Nós temos muitos materiais que vai trazer para a gente o certo, que vai trazer para a gente o que é realmente lógico, o que é racional. E muitas vezes nós nem queremos saber. Quantas pessoas você não conhece aí que muitas vezes sabe que algo é prejudicial, mas mesmo assim essa pessoa continua naquilo? Agora, para a gente entender um pouco mais e aprofundar, eu vou contar para vocês uma história e eu quero que cada um de vocês pense como se fosse vocês mesmos. Imagine agora que vocês estão ao lado de um trilho. E esse trilho, ele tem uma bifurcação ali, ou seja, o trilho ele vem de uma forma que ele vai passar em cima de um trilho, mas ele tem ali normalmente uma alavanca. Se você pressionar aquela alavanca, o trem ele vai passar para o outro trilho. Eu acredito que todo mundo aqui já viu nos filmes, né? Ou até mesmo, sei lá, em São Paulo, Belo Horizonte, você vê que os trilhos ali eles têm uma divisória ali, e aí o trem ele vai e passa direto por um trilho, ou se você levantar aquela alavanca ali, ele vai mudar o seu curso. Agora imagine o seguinte:
aquele trem está vindo em um trilho. Se você não pressionar aquela alavanca, lá na frente tem uma pessoa amarrada nos trilhos. E você não tem tempo de chegar lá e soltar aquela pessoa. Mas se você levantar a alavanca, o trem vai o quê? Vai mudar o seu curso e vai passar para o outro trilho. E naquele outro trilho não tem ninguém. Você está ali agora do lado daquele trilho. Faria o quê? Você levantaria a alavanca para salvar a vida daquela pessoa? Acredito que todo mundo levantaria. Alguém aqui não levantaria a alavanca? Quem levantaria? Vamos participar. Acredito que quase todo mundo, né? Então, você com certeza pensa o quê? Se eu levantar essa alavanca, aquela pessoa vai ser salva. Então, é uma coisa boa, é o correto a se fazer. Agora vamos dificultar um pouquinho mais. Imagine que daquele outro trilho, em vez de não ter ninguém, tem agora 5 pessoas amarradas no trilho. E o trem desgovernado vem. Se você não fizer nada, uma pessoa vai o quê? Vai morrer. Você faria o que agora? Você levantaria aquela alavanca? Se você levantar a alavanca, quantas pessoas vão morrer? 5 pessoas. Aí com certeza você vai fazer o quê? Eu não posso fazer nada, porque se eu levantar essa alavanca, 5 pessoas morrem. E se a gente inverter? Se você levantar a alavanca, apenas uma pessoa vai morrer. E se você não fizer nada, 5 pessoas vão morrer. Qual que seria a sua resposta? Qual que seria a sua atitude? E muitas vezes as pessoas vão pensar: eu acredito que eu nem faria nada. Ou talvez eu levantaria a alavanca. Agora vamos inverter uma coisa. Imagine que em um daqueles trilhos existe 10 dos seus piores inimigos. E se você deixar aquele trem ir direto, vai matar só uma pessoa. Mas se você levantar a alavanca, vai matar todos os seus inimigos. Qual seria a sua atitude? Você levantaria a alavanca para se livrar dos seus inimigos e salvar uma pessoa? Eu vou complicar mais as coisas. Pensa agora que em um lado do trilho existe 10 dos seus piores inimigos e do outro lado existe 10 dos seus melhores familiares. Pensa aí talvez o seu pai, sua mãe e alguém mais aí. E se você não fizer nada, aquele trem vai passar em cima dos seus familiares. Se você levantar a alavanca, aquele trem vai passar em cima dos seus inimigos. O que você faria? Quando essa experiência foi feita, teve uma pessoa que falou o seguinte: olha, se tivesse a minha sogra naquele trem lá, mesmo que não tivesse ninguém cá, eu levantaria a alavanca. Mas brincadeira, gente. Isso foi um cara lá que participou falando assim: nós temos agora que analisar o racional. Será que nós estamos sendo pessoas racionais? Ou será que nós estamos sendo pessoas irracionais? E a Bíblia está falando o seguinte: nós precisamos ter essa escolha. E nós precisamos analisar cada detalhe. Quando você for fazer suas escolhas no dia a dia, você precisa analisar cada detalhe também. Sabe por quê? Porque é questão de vida ou morte. Quando você pensa no trem aí, você realmente tem que tomar uma decisão. O trem está vindo. Ou você vai pressionar a alavanca ou não. Qual vai ser a sua escolha? Só que no dia a dia, nós não estamos percebendo que a nossa vida também está participando de um conflito cósmico. E a minha decisão, a sua decisão,
tem total influência no que vai acontecer, principalmente o quê? No futuro. Aí eu pergunto, será que nós estamos realmente olhando as nossas escolhas? Não simplesmente um setor, mas no setor o quê? Da moda, no setor do trabalho, no setor, sei lá, da alimentação, no setor também espiritual, no setor de qualquer área da sua vida. Será que você está olhando que cada decisão que você toma, você está escolhendo quem vai morrer? Você está escolhendo se você vai morrer, se você não vai morrer? Isso é o detalhe. Cada dia que passa, nós precisamos estar discernindo. E Salomão ele pediu para Deus isso, para que Deus o ajudasse a discernir o certo do errado, discernir a razão da emoção. Mas vamos pensar por um minuto. As coisas sem emoção também são o quê? São ruins demais. Imagine se você casasse com alguém só por emoção. Ou então casasse com alguém só por razão. Aí você, não, eu gosto de fulana, mas é assim, 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 então não pode. Veja bem, irmãos, a razão e a emoção, elas precisam andar juntas. Porém, a base de tudo tem que ser o quê? A razão, não a emoção. E é isso que Paulo está querendo dizer. Ele diz que o nosso culto tem que ser um culto o quê? Racional. Nós temos que vir para a igreja não por emoção. Aí eu vou para tal igreja ali porque lá é bem animado, o pessoal toca, o pessoal canta, e o pessoal vem, abraça e faz aquele negócio, é muito bom. As meninas lá é tudo assim, tudo assada e é uma coisa bem interessante. E nossa, eu me apaixonei. Não é assim que a gente escolhe a igreja. Nós não devemos procurar achar que a Bíblia é um pote de emoção. Nossa, eu vou ler a Bíblia porque eu vou me sentir emocionado, como se fosse uma novela. Apesar que agora está tendo eu nunca assisti, mas eu fiquei sabendo que na Record, tem umas novelas agora baseadas na Bíblia. Então o povo tem aquela emoção, aquela coisa ali. Cuidado. Nós temos sim que ter emoção, mas a emoção elas tem que estar o quê? Em cima da razão. Ou seja, eu tenho que escolher o que é certo baseado na razão. Agora, depois que eu escolhi o que é certo baseado na razão, aí sim eu fico o quê? Emocionado porque eu escolhi o correto. E não ao contrário, você escolhe baseado na emoção e não estou nem aí que vai fazer mal, não estou nem aí que vai me matar, não estou nem aí que nada. Eu estou apenas ligando se eu estou emocionado, se eu estou vivendo. Eu não sei quantos aqui conheceram Raul Seixas. Alguém aqui já deve ter ouvido falar dele, né? Eu tenho um irmão que gosta muito das músicas dele e conhece muito da história dele. E ele foi alguém que decidiu viver baseado na emoção. Não sei se alguém aqui já ouviu alguma reportagem dele, mas ele mesmo dizia, ele fazia tudo o que ele queria porque era tudo da lei. Ele criou até um movimento chamado Sociedade Alternativa. E nesse conjunto lá, eles diziam, olha, a gente pode tudo. O que te dá prazer? É fazer aquilo ali uma coisa absurda. Não tem nada a ver. Vai lá e faça. O que você quer? Eu quero isso, isso, isso. Então você vai lá e faz. E ele, como prova e exemplo, ele se jogou no mundo das drogas, se jogou no mundo do alcoolismo, teve vários problemas de saúde por causa disso. E por muitas vezes a gente acha que ele era muito velho, e não.
Se ele tivesse uma vida um pouco mais saudável, ele estaria vivo hoje, sabia disso? Porque ele morreu, tinha cerca de, acho que era 44 ou 45 anos. Alguém falou aí? Ah, não. Eu acho que foi 44 anos que ele morreu. Então, se ele tivesse vivo hoje, ele estaria aí com seus 70, 75 anos. Então, seria muito normal ele estar vivo, né, e forte. E por que ele não está mais entre a gente? Nas próprias músicas dele, ele dizia, né? E eu pergunto para você, isso não é só o que ele perdeu, não. Sabe o que mais ele perdeu? O direito de viver eternamente. Ele perdeu a vida eterna. Porque se ele tivesse perdido só a vida aqui nesse mundo, tudo bem. A gente até iria entender há uns anos a mais, sei lá. Apesar que ninguém quer morrer, né? Mas não simplesmente perdeu uns anos, ele sofreu muito. Foi internado várias vezes. E várias vezes ele chegou a ir em um show e não conseguia nem finalizar o show, de tanto desnorteado que ele estava. Agora eu pergunto, valeu a pena? Infelizmente a gente vê na história dele, não. Ele morreu sozinho, segundo alguns relatos, né? Ou por overdose, ou então por uma parada no coração. Ele morreu em um apartamento e foi achado dias morto em cima da sua própria cama. Infelizmente, nossas ações têm total controle sobre o que vai acontecer. E muitas vezes não só com a gente, com as pessoas que estão ao nosso redor. E a nossa caminhada também, irmãos, ela precisa ser baseada na razão. Nós temos que apresentar para Deus um culto racional. Ou seja, você tem que vir para a igreja mesmo que todos aqui não vá com sua cara. Sabia disso? Zé Filho pode falar assim, mas Paulo não gosta de mim. Toda vez que eu entro na igreja, ele olha assim meio torto para mim. Eu acho que eu não vou lá mais na igreja não, né? Vou procurar, sei lá, fazer o culto aqui em casa mesmo. Não. Você tem que vir procurar aprender de Deus, mesmo que 99% da igreja não for com a sua cara, não gostar de você, mesmo assim você tem que estar aqui. Porque tem que ser um culto que? Racional. Você tem que vir para a igreja para aprender de Deus e para sentir-se mais próximo dele. E aí você não tem que vir porque os irmãos é isso, porque aquilo outro. Nada, simplesmente pela razão. É isso que Paulo quer dizer. E nós vamos agora finalizar lendo Jó, capítulo 6 e o verso 25. Isso, Jó, capítulo 6, verso 25. E nós precisamos estar atentos, sabe por quê? Porque a mente do ser humano é uma mente que é tão poderosa, que às vezes ela passa para você uma sensação de que está tudo bem, para te poupar muitas vezes de sofrer. Porque o ser humano ele gosta de estar junto de todo mundo, ele gosta de ser aclamado por todos. Quem aqui não gosta, né? Você vai num lugar e todo mundo, nossa, é fulano de tal, é gente boa, é isso, é aquilo. Nós muitas vezes gostamos disso. E a nossa mente, para tentar nos ajudar, ela começa então agora a fazer com que você faça de tudo para se relacionar bem, muitas vezes até mesmo fazendo coisas erradas, só para agradar os amigos. Então lá em Romanos 6, lá em Jó 6, capítulo 25, nós vamos ler algo bem interessante. Quem gostaria de ler para a gente? Jó 6, 25. Quem se tinha um desejo? Jó 6, 25. Como são persuasivas as palavras retas, mas que é o que repreende a vossa repreensão?
Isso. Na minha versão diz o seguinte, ó. Quão poderosas são as palavras da boa razão. Ou seja, como é gostoso quando você escolhe alguma coisa, não simplesmente porque você queria daquela forma, mas quando você escolhe algo e você olha o fundamento, e você olha a razão, e você percebe que aquela razão é o que te faz se sentir o quê? Alegre, se sentir, de certa forma assim, mais convicta de que você tomou aquela escolha de forma correta. Vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que você vai fazer uma compra e a pessoa te dá o troco errado, te dá, sei lá, em vez de te voltar 50, ele te volta 150. Agora, qual seria a razão? Qual seria a emoção? A emoção iria falar o quê? Nossa, se você pegar esses 150, você vai poder, R$100 a mais, você vai poder ir na churrascaria, você vai poder, sei lá, fazer uma viagem, alguma coisa ali. Olha, pega. Mas a razão vai falar o quê? Não. Esses R$100 aí, talvez vai ser o motivo para essa pessoa perder o emprego dela. Talvez vai ser o motivo para que alguém vai sofrer muito mais. Então simplesmente fala que ela te deu o troco errado. E então nós precisamos o quê? Fazer o correto. Fazer o que a razão nos diz. Aí em cima dessa razão é que você tem que ficar emocionado. Nossa, eu consegui fazer o certo. Eu estou feliz, eu estou orgulhoso de mim mesmo. Porque a emoção sem razão é loucura. Imagine um carro. Um carro é muito bom. Agora imagine um carro só com acelerador e não tem freio. Talvez no início até seja legal, mas o dia que você estiver descendo uma ladeira, aí você pesa o pé no acelerador ali, o carro chega a descer assim. E aí quando você vem ver que o carro está sem freio, e aí? É assim a emoção sem a razão. Por isso nós vamos lembrar que Jó, ele também diz que boas são as palavras da razão. E nós precisamos ser pessoas, irmãos, racionais. Eu fico triste porque eu vejo muitas pessoas que são bem irracionais, são muito emotivas e são muito emocionais. Isso talvez, infelizmente, é algo que está crescendo cada vez mais. As pessoas não estão pensando nas consequências das atitudes. As pessoas não estão sendo racionais nem nas escolhas mais drásticas mesmo, que às vezes é o emprego. Quando você vai escolher talvez o seu emprego, muitas vezes você escolhe baseado apenas na emoção. Quando você vai escolher sua namorada, seu esposo, sua esposa, muitas vezes você escolhe baseado apenas no quê? Na emoção. E várias outras escolhas que a gente está tendo. Por isso eu fico cada dia mais triste quando eu vejo também a juventude, né, que está cada vez mais escolhendo a emoção pura. O que me dá emoção, isso é o que eu faço. Então nós temos que educar a nossa mente, educar o nosso cérebro, para que ele possa sentir-se emocionalmente alegre em cima das escolhas racionais. E é esse o meu desejo, para que eu possa cada dia fazer isso, porque não é fácil. Principalmente porque a gente nada contra o mundo. E nadar contra a correnteza não é fácil. Talvez 1 minuto ali é fácil, talvez 5 minutos, mas você passar dias e dias nadando contra a correnteza não é nada fácil. Mas nós precisamos perseverar. O que Jesus diz? Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então é isso que nós temos que pensar.
comece a analisar as suas escolhas. Nós precisamos começar a analisar nossas escolhas. E precisamos colocar mais razão. Porque a emoção já tem demais. Nós precisamos colocar agora mais razão. Porque quando Jesus voltar para nos levar para morar juntamente com Ele, Ele vai analisar o quê? As nossas escolhas. E as nossas escolhas precisam estar de acordo com a razão. E a razão que nós pegamos da palavra de Deus. Então, nesse momento, eu gostaria de refletir quais têm sido minhas escolhas. Será que eu estou baseando minhas escolhas no quê? Como? Na emoção ou na razão? E cada um de nós possamos pensar qual seria a atitude que Jesus tomaria no meu lugar. E então nós tomarmos essa atitude. Vamos nos colocar em pé para a gente cantar o hino final. Que nós possamos pensar e refletir em todas as nossas escolhas. Querido Pai, sabemos que somos seres falhos, seres que muitas vezes se agrada com o mal, se agrada com o erro, mas que o Senhor possa vir mudar o nosso coração, que o Senhor possa transformar cada um de cada um, que cada pessoa, quando for tomar a sua escolha, possa pensar em Ti, possa colocar a razão, pensar no futuro, pensar na eternidade, e que o Senhor possa colocar no nosso coração o Teu desejo, o desejo de fazer o certo, de fazer o melhor, de fazer o racional. Que nossa emoção possa ser apoiada completamente na razão da Tua palavra. Que nesse mundo nós possamos ver Ele, Pai, com os Teus olhos e percebermos que Ele não vai chegar longe. Então nós precisamos nos apoiar em Ti, para que o Senhor possa vir nos buscar. Nos ilumina para que nesse mundo também nós possamos dar o exemplo, nós possamos ser pessoas que mostram para as pessoas a verdade da Tua palavra. Pois mesmo sendo falhos e pecadores, nós sabemos que o Senhor precisa brilhar em nós. Que cada dia nessa terra nós possamos estar de acordo, Pai, com a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade. E que o Senhor possa vir o mais breve possível nos resgatar. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.